Continuamos falando de soja, mas agora vamos falar sobre mercado. Daqui a pouco eu vou trazer em destaque como é que vem a soja negociada em Chicago. Hoje está tendo recuperação nos valores, subia, pelo menos antes do Agricultura BR começar, subia vindo puxado pelo farelo de soja, que também tinha uma alta mais expressiva, fundos tentando buscar coberturas. Mas o fato é que nós estamos com valores muito mesmo pressionados. E a grande questão é se já foi alcançado o fundo do poço. E o que limita, né, esse fundo do poço, se é que existe para a soja negociada em Chicago. Para fazer esses questionamentos, nós vamos conversar com o Vlamir Brandalize, que participa conosco agora ao vivo no Agricultura BR pela internet. Brandalize, obrigado pela sua participação. Essa questão, estamos no fundo do poço, quer dizer, chegamos ao pior momento, não é normal ver na soja negociada em Chicago cair mais do que já perdeu neste ano de 2024, e a gente nem concluiu 2 meses do ano ainda. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, já estava na hora, né, de um fundo de poço. Realmente nós caímos demais, né? No caso, isso você citou, o farelo está em alta, mas o farelo ficou muito barato, né, para as indústrias de ração, para o setor produtivo de frangos, de ovos, de suínos do mundo, né? Então, o mercado estava apostando aí até onde poderia ir, né? E quem principalmente estava fazendo esse movimento aí eram os grandes compradores chineses, né? Apostando aí até onde o mercado poderia ir. E depois, para você sair desse atoleiro, vamos dizer assim, você sempre precisa de um motivo, né? E hoje o mercado ficou mais cauteloso, né? Porque ontem já trabalhou na estabilidade, olhando assim para cima um pouco, e hoje já começando a ganhar um ritmo. Porque hoje também tem uma notícia importante aí no mercado das commodities, que é a Rússia, né? A Rússia, o Putin lá proibiu a exportação de gasolina. Então isso vai dando uma alavanca aí em cima do petróleo, dos derivados. O temor nosso seja agora, na sequência, que ele possa talvez até proibir a exportação de diesel, e nós dependemos totalmente do diesel russo. Então, além da cotação do petróleo subir, ainda ele está puxando as demais commodities, né? Porque daí é um efeito cascata, né? O setor investidor agora vendo que ele pode ter batido, pode ter ido perto do fundo, porque esperava-se que ia até perto dos 11, né? Só que agora surgiu essa notícia nova, que está alavancando o petróleo, e automaticamente alavanca o petróleo, você puxa o etanol, né, que é vinculado ao milho. O milho também deve ganhar fôlego, automaticamente traz um apelo positivo para as commodities, que caíram muito, né? As commodities caíram muito mesmo, e elas se tornaram muito baratas, e os compradores estavam esperando, né, até onde pode ir, vamos comprar barato aí, porque a gente pagou caro nos últimos 2 anos. Então essa era a ideia dos principais importadores. Aparentemente o mercado está tentando fazer um fundo. Não há garantia que vai ficar de agora em diante na linha altista, mas é uma boa notícia essa pressão positiva que nós estamos tendo nessa terça-feira, né? Aparentemente ainda a China atuou pouco. Hoje teve compra nos Estados Unidos de soja americana, não saiu quem comprou, mas provavelmente foi chinês. Então é começando a dar um sinal de alívio aí para o produtor brasileiro, né? Brandalize, e esse dado, né, faz muito tempo que eu não noticio, né? Daqui a pouco eu vou falar disso para os 123 mil toneladas para destino não declarado. Normalmente, quando eu vejo não declarado, eu imagino que seja a China, né? Normalmente é a China mesmo. Mas engraçado que isso vem exatamente, né? A China confirmando uma compra, começa a aparecer de novo no mercado, exatamente quando ele tem algum tipo de reação, e isso envolve uma série de fatores. Se eu não estou enganado, a Rússia suspendeu as suas exportações de gasolina por 6 meses, né? Um tempo bastante forte em relação a esses embarques. Atende países africanos e a Arábia Saudita, se eu não estou enganado. Emirados Árabes, melhor dizendo, é o que a Rússia atende. Como é que essas informações, que não são diretamente do mercado da soja, podem trazer um cenário pelo menos um pouco maior de elevação ou de estabilidade nos preços, Brandalize?
Olha, Fabiano, o mercado de commodities ele é movimentado principalmente pelo dinheiro, quando a gente fala, né? O dinheiro é os investidores, né? Não é em cima básico dos fundamentos. Os fundamentos são quem produz e quem consome, mas esse é a menor fatia do bolo de quem opera nas bolsas de commodities. Mas o investidor, ele sempre segue a lógica, né? A lógica sempre final vai ser a formação de valores dos principais grãos, commodities em geral, em cima dos fundamentos. Eles especulam para um lado, especulam para o outro, porque eles ganham tanto na alta como na baixa, caindo, subindo, sempre estão operando para ganhar. Mas sabe-se que também chega um momento que ele tem um limite, né? Porque quando chegou no limite e o cara que é o vendedor já está fora, não tem a entrega, não tem a oferta de físico, é sinal de que o mercado começa a ter que virar para o lado positivo para atrair a oferta do produto físico, real, aí, que é aqueles que vão receber o grão, a commodity qualquer, né? E agora parece que nós estamos bem perto disso, né? Porque nós temos uma venda muito lenta aqui do mercado brasileiro, nós temos uma venda lenta na Argentina e também tem pouco interesse de venda do produtor americano, que está vendo que a margem de lucro deles é quase zero, né? Então eles esperam que o mercado vire um pouco para eles começar a trabalhar com vendas de físico futuro, que dê margem operacional para eles lá nos Estados Unidos, que estão com inverno longo, o plantio vai começar aí provavelmente lá no mês final de abril, maio, mas o mercado começa a ter a dúvida se realmente a safra americana vai aumentar 1,5 milhão de hectares também, né, em função dessas cotações baixas da soja, né, isso que é a dúvida. E o mercado financeiro agora começando a olhar um pouco mais para cima e menos para o fundo do poço, né? Porque as apostas até ontem de grande parte dos analistas dos grandes fundos é que o mercado ainda tinha um viés de baixa para ir até perto dos 11. Só que ontem ele já cambaleou, já não conseguiu forçar muito a baixa, inverteu um pouquinho, porque ontem o petróleo já deu um sinal positivo, né? Ontem ele avançou e hoje ele já veio com essa notícia nova aí da Rússia. E sempre quando é da Rússia, a Rússia é muito importante no mercado mundial de energia, né? Então o mercado já está se protegendo agora, começando a olhar um pouco para o lado de cima, mas não quer dizer que vamos ter uma corrida altista, não. Não acredito que isso vai acontecer no curto prazo. Por falar nessa questão de cenário mais altista, Brandalize, trazendo aqui esses dados para o Brasil, a realidade fica com uma vibração talvez um pouco melhor, mas a realidade não muda muito e nós devemos ter um mês de março e também o de abril bastante complicado em relação a preços por conta da nossa colheita. Como é que deve se posicionar o produtor rural que está vendo esses dados internacionais, mas sabe das questões que nós vamos começar a enfrentar a partir de agora, com a colheita nacional já se aproximando, né, chegando a 40%, já muito próximo da metade da área colhida? Olha, Fabiano, nós vamos ter o pico da colheita em março, que nem você citou, e é um mês bastante complicado, né? Porque além de ter muita gente que vai precisar fazer caixa em março, né, de venda, nós temos muita soja que foi negociada no passado que vai ser entregue em março, né? Então, nós temos aí uns 40 milhões de toneladas de soja negociada antecipada, grande parte aí dá para dizer que uns 30 milhões dessas 40 milhões são para a China. Então a China também não tem uma necessidade de corrida de compra para novos volumes. Isso vai ter uma pressão de oferta aí nos portos, né? E além de tudo, nós estamos com um problema porque no final de semana, no sábado, teve um dos terminais aí de embarque de Paranaguá, que é o porto que mais embarca a soja, que pegou fogo, né? Teve um estrago violento ali. Então tem um dos berços, pelo menos, ali que deve demorar, alguns falam 15, 20 dias para ele voltar às operações. Isso, se a gente olhar, cada berço embarca um navio por dia, então é mais 20 navios parados lá fora. Isso acaba pressionando. E a gente alerta para o produtor é que se tiver oportunidade de precisar caixa, ele tem que ir fazendo parte dessas vendas aí para não deixar, porque é possível que em março os prêmios voltem a pressionar para baixo, justamente pelo excesso de oferta, navios parados ali fora. Ainda Paranaguá provavelmente no começo de março ainda não vai estar toda a carga. Tudo isso é fator negativo para o produtor, né? Por enquanto é muito calmo, os fretes do interior para os portos está muito folgado, não está tendo alta, mas isso pode inverter aí provavelmente depois do dia 10 de março, porque vai chegar muita oferta de grão que é programado para embarcar março, abril e maio, e aí pode voltar a pressionar tanto o frete no interior como
a questão dos prêmios. A dúvida dos prêmios é que poderia limitar. Se Chicago às vezes sobe 20, 30 pontos e o prêmio te corta essa vantagem, não muda nada em reais, né, Fabiano? Brandalize, vou te fazer uma pergunta e a formulação dela já é meio complicada por conta dos fatores que nós temos nesta safra 23-24. Mas o fato é que nós vemos o principal importador do mundo, demandador, a China, com tranquilidade para fazer aquisições. Esse é um ponto. Então, isso já nos traz a mensagem de que as suas aquisições nos últimos anos têm sido conforme aquilo que eles precisam, demandam, né, o que é utilizado dentro da China. E nas últimas campanhas, nós temos tido sempre uma produção muito inferior ou até de mais de um país, mas principalmente a Argentina apresentando números negativos, abaixo da metade do potencial daquilo que pode produzir. Então, esses números são interessantes, porque nós tivemos alguns anos talvez um pouco mais complicados, mas a maior parte deles, durante esses anos de quebra na Argentina, foi muito favorável para o preço da soja no Brasil. Se nós considerarmos que a produção global é mais ou menos isso que a gente está vendo, entre Estados Unidos, Argentina, Brasil e até o Paraguai, nós podemos dizer que esse preço que nós estamos vendo e essa comodidade chinesa para fazer compras é que é o normal se todo mundo produzir? Olha, a tendência é mais ou menos seguir nessa linha, né? Porque normalmente quem dita a regra das cotações é o comprador, né? Principalmente quando ele é grande comprador. Isso funciona não só na soja, como qualquer coisa, né? Se você é um grande comprador de algum produto, você normalmente se negocia e negocia melhor aí para você. E a tendência é buscar um equilíbrio, né? Que os dois lados consigam produzir e atender e o outro consumir com valor justo, né? O que aconteceu de 2020 até 2022, nós tivemos uma disparada das cotações e grande parte do setor de suínos lá da China, ele acabou entrando no vermelho, né, produzindo com prejuízos. Agora, eles estão numa posição bastante confortável, não só lá como o produtor de ração no Brasil, o suinicultor no Brasil, o setor de frangos, ovos, todos os componentes de ração, eles ficaram muito baratos. E o que a gente espera? Como a soja é a fonte de proteína, e ela é a fonte de proteína mais barata que tem para entrar em ração, ela automaticamente se torna muito competitiva. Isso a gente vai ter um start de demanda. Só que start de demanda não quer dizer que nós vamos ter uma reação rápida das cotações. Nós vamos ter uma estabilidade, talvez uma reação de correção positiva inicialmente, e depois uma escalada de crescimento positivo para entrar no equilíbrio entre o que produz, que tem que ter margem e operacional positivo, não pode o produtor estar trabalhando com prejuízo. Isso agora vem a safra americana e o produtor americano certamente ele não vai plantar tudo aquilo que está projetado se as cotações ficarem dentro desses patamares aí abaixo de 11,5. E nós temos a condição do comprador numa posição privilegiada, né? Ele comprava soja aí a questão de 5, 4 meses a $14 do bushel e hoje está conseguindo comprar menos de 11,50. Então ele entrou numa fase positiva. Então está na hora dele comprar para repor estoque, melhorar estoque, comprar contratos futuros para garantir possíveis altas que possam vir e ter o contrato. Então o mercado agora está voltando a ser interessante para o comprador, né? Porque o vendedor ele chegou àquele fundo já abaixo disso não posso vender. Se ele reagir um pouco também eu vou vender aos poucos. Então não se espera que tenha uma corrida de oferta, mesmo que essa safra que não se citou da Argentina, ela não vai ser totalmente ali que nem era esperado, 50, 52 milhões, talvez 45 ou 48, por causa que eles tiveram alguns problemas de clima. Mesmo assim, ela vai ser uma safra mais de 20 milhões de toneladas maior que o ano passado. Isso dá tranquilidade, que não se citou para o comprador, principalmente o maior. Mas a Argentina exporta farelo, exatamente, mas é o farelo que vai atender outros mercados. A China vai comprar mais, continuar comprando mais grãos, mas o farelo que é formador de valor do grão também, né? Isso que pesa, né? E agora nós temos, só para fechar, nós temos a partir de sexta-feira uma notícia nova que vai começar a surgir lá no mercado internacional. O Brasil passa de B12 para B14 no biodiesel, e isso vai envolver uma demanda interna maior de grão para esmagar e mais óleo que fica dentro do Brasil. Dá para sentir que nós estamos exportando muito menos óleo agora nesse mês de fevereiro, janeiro, do que exportamos o ano passado. Então,
já começa a ser um novo fator que ajuda, vamos dizer assim, a segurar o colchão da baixa. Não quer dizer que vai trazer uma pressão altíssima, mas é um bom sinal. Nós começamos a ter fatores novos e fatores, vamos dizer assim, positivos, né? Brandalize, para encerrarmos, até porque você de certo modo já respondeu esse questionamento, mas hoje aqui na produção aqui do Canal do Boi a gente conversava sobre isso, sobre até o caracteres para esse tema aqui, que é em relação a esses recuos fortes com soja em Chicago e o preço é pressionado no negativo para esse produtor norte-americano, frente à intenção de semeadura para a safra 24-25. O quanto que isso pode mudar e o quanto que os números que se tem da safra de milho e também da safra de soja atual norte-americana, que aponta, inclusive, que é mais favorável, inclusive, até soja do que milho, até gostaria que você confirmasse esse dado, o quanto que isso pode mudar em relação à intenção norte-americana ou até trazer ali um sentimento mais negativo por parte desse produtor? Olha, o produtor americano ele tem uma vantagem sobre o produtor brasileiro porque ele tem aquela opção de algumas áreas do cinturão dele pegar e jogar ela como área de proteção ambiental, pegar esse pequeno apoio que o governo dá, né, que é um subsídio, que varia aí de 120 a 200, 220 dólares por acre, alguns casos um pouco acima, e ele não plantar nessas áreas, porque se ele tiver uma margem operacional da soja, do milho, que não cubra isso, não é vantagem de plantar, né, arriscar uma safra e correr um risco de não ter margem nenhuma. Então ele tem essa opção. Eu acho que esse ano vai ser um ano que o produtor americano vai optar por deixar mais áreas de proteção ambiental para ele buscar esses recursos oficiais e plantar um pouco menos, acaba reduzindo o investimento dele, né? Então eu ainda não acredito que os produtores americanos vão correr para plantar 1,5 milhão a mais de hectares de soja, em decorrência que ele vai reduzir o milho. O milho é bem provável que vai reduzir porque o milho está com a comercialização mais lenta esse ano e está sobrando milho americano. E o gargalo deles é a questão do canal do Panamá, ali ainda que passava grande parte das cargas de milho para ir para a Ásia e ainda não resolveu esse problema. E o produtor americano está sabendo disso. Então eu acredito que o milho realmente vai plantar menos e por enquanto eu tenho dúvida se realmente eles vão plantar mais soja. Eu acho que é bem provável que plante a mesma área de soja, talvez até menos, justamente para se equilibrar aí nessa condição financeira dele, que ele sabe que se eles, a safra de soja americana não vai crescer, ela vai ficar estável, isso vai ser um fator novo para Chicago, isso provavelmente faz a bolsa operar em uns 50 centavos, 70 centavos melhor, e aí o mercado vira um pouco mais aí para o lado positivo, que o produtor lá ele sabe que o fator Estados Unidos é muito mais forte do que os fatores Argentina, Brasil, Mato Grosso. O operador, o investidor sempre olha mais para o umbigo americano que para os outros, mesmo que a gente produz mais que eles, produz o dobro praticamente da safra americana, mas sempre a Bolsa de Chicago acaba olhando mais para eles do que para nós, né?